Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui de novo para fazer mais um vídeo para este canal. Estarei hoje comentando e tratando sobre o texto bíblico de Gênesis, capítulo 18 e o versículo 1, referente à seguinte temática: o sujeito desse texto bíblico não é o próprio Yahvé? Bem, sobre isso que eu estarei averiguando e compartilhando com vocês algumas informações nesta ocasião. De acordo com a tradução bíblica da NA, nós temos a seguinte leitura referente a este texto bíblico que nos diz assim: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então, de acordo com a leitura que está contido aí nesta tradução bíblica, aqui aponta que de fato foi o Senhor Deus quem apareceu a Abraão. Porém, eu quero aqui deixar uma observação, que recentemente o argumento de um certo judeu conhecido como professor Esch disse que não é o próprio Yahvé que estava ali, mas certamente era outro. E para querer fortalecer seu argumento, cita o texto bíblico de João, capítulo 1 e o versículo 18, onde diz que ninguém jamais viu a Deus. Bem, primeiro ele precisa entender o que diz o texto de João, que eu explicarei este texto bíblico de forma minuciosa numa outra ocasião. E segundo, que sobre o texto de Gênesis capítulo 18 e o versículo 1, ele não fez nenhuma abordagem do ponto de vista sintático sobre essa questão. Então, nessa ocasião aqui, eu vou tratar especificamente do texto bíblico de Gênesis, capítulo 18 e o versículo 1, para ver se de fato o sujeito que está contido ali dentro da estrutura do texto hebraico não é Yahvé, conforme ele afirma, ou se é o próprio Yahvé que está presente ali neste texto. Mas antes ainda de eu começar aqui a compartilhar com vocês algumas observações sobre essa questão, eu quero também compartilhar aqui o recorte de um vídeo, onde aparece o mesmo fazendo as tais afirmativas que eu acabei de comentar. Vejamos aí um recorte do vídeo e logo mais estarei trazendo aqui algumas abordagens do ponto de vista sintático e também de algumas obras acadêmicas. Como, por exemplo, pelo que se percebe em Gênesis 18, na visita dos três personagens misteriosos a Abraão nos carvalhais de Mamre. Ele começa a tratar disso por volta do minuto 27:12. Um desses personagens, segundo diz o professor Sayão, identifica-se como o próprio Yud-Rei Vav-Rei. E de fato isso é assim. Agora, será mesmo que este personagem que visita Abraão e fala como Yud-Rei Vav-Rei é mesmo e exatamente o ser divino em pessoa? Bom, para isso eu vou precisar lembrar os amigos cristãos de uma passagem do próprio Novo Testamento, onde se lê que Deus jamais foi visto por alguém, por absolutamente ninguém, tal como ele é. João capítulo 1:18. E eu concordo com isso. Logo, se isso é verdade, aquele personagem não era o próprio Yud-Rei Vav-Rei, ou para que admitam isso, precisariam violar o entendimento da sua própria Bíblia. Dando continuidade, nós temos aí o interlinear hebraico-português e a parte que está aí sublinhada e destacada, em foco, que nos diz assim no texto hebraico: Vaierá elav Yahvé, traduzido literalmente como e apareceu a ele Yahvé. Trazendo agora aqui algumas observações sobre a estrutura sintática desta parte aí destacada que está contida nesse texto. Nós temos o seguinte: primeiramente, o verbo intransitivo vaiará, traduzido como e apareceu. Verbo este que está no tronco nifal, que aqui expressa o uso médio ou voz média, que é uma das categorias deste tronco. Ocorre na terceira pessoa do masculino singular,
aspecto vaiktol. Em segundo lugar, nós temos o termo elav, formado por preposição mais o sufixo na terceira pessoa do masculino singular, traduzido como para ele, que faz função de objeto indireto dentro da estrutura deste texto. Seguido por fim de Yahvé, que é o sujeito da oração. Dentro desta estrutura, nós temos aqui uma oração principal, que indica a manifestação de forma visível de Deus a Abraão e o início de uma nova unidade narrativa, mostrando que fica evidente que aqui foi de fato Yahvé que apareceu a Abraão. Então, pela estrutura sintática do texto, já fica evidente de forma clara e explícita isso. Mas estarei aqui agora ainda trazendo algumas obras para ver o que os peritos falam ainda sobre esta ocasião. Dando sequência e observando algumas obras para ver o que dizem sobre isso, temos aqui, primeiramente, já nessa imagem, uma obra que é o Léxico Hebraico de Gesenius, ao qual, dentro da análise do verbo vairá, que ocorre no Nifal, ele diz o seguinte, que este verbo expressa aqui como significado deixar-se ver, mostrar-se. E aí cita como uma das referências bíblicas o texto de Gênesis, capítulo 18 e o versículo 1. O que nós temos aqui é que este termo aí, este verbo que ocorre no Nifal, dentro da categoria da voz média, ele indica que, de fato, Deus foi quem mostrou-se a Abraão, ou seja, permitiu que o patriarca viesse a vê-lo. Já no léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento, de Queller e Baumgartner, nos diz o seguinte sobre o uso desse verbo. Deus se deixa vir, aparece, e cita como uma das referências bíblicas o texto de Gênesis, capítulo 18 e o versículo 1. Vale lembrar aqui, que nós estamos diante de uma das maiores autoridades a nível mundial dentro da academia, sobre o quesito aí, sobre a questão quando se trata de lexicografia, Então estamos aí diante de uma das melhores obras nessa área. E aqui eles citam que foi de fato Deus quem se deixou ver aí, que no caso foi por Abraão. Observando agora na gramática hebraica de sintaxe de Bill e John, eles vêm aqui comentando sobre o uso dos verbos quando ocorre no aspecto vaiktol, que são usados também para iniciar uma sequência narrativa ou uma nova seção da narrativa. E aí citam o texto aí de Gênesis, capítulo 18 e o versículo 1, comentando sobre aí uma possível tradução, como Yahvé apareceu a ele, ou agora Yahvé apareceu a ele, que foi, no caso, para Abraão. Então, o que nós temos aqui, expresso por esta gramática de sintaxe, é o seguinte, que aqui indica que o verbo vairá, que ocorre no aspecto vaiktol, é usado como um elemento de linha principal, uma vez que introduz uma nova seção da narrativa, mostrando que, do ponto de vista sintático, esse verbo mostra e deixa aqui claro, de forma visível, que foi, de fato, Yahvé quem apareceu a Abraão. Conclusão. Ficou claro que, tanto pela sintaxe, quanto do ponto de vista de obras acadêmicas aqui que foram mostradas, apresentadas, como algumas das melhores, se tratando na questão da lexicografia, como gramática de sintaxe, que ali, de fato, o sujeito que se revelou
dentro da estrutura aí do texto hebraico, ao qual está aí contido nesta narrativa, foi, de fato, Yahvé quem apareceu a Abraão. O verbo que ocorre ali no aspecto vaiktol indica claramente que foi ali Deus, né? Ou seja, Yahvé ali que apareceu ao patriarca. Então é isso, pessoal, né? Este judeu aí, conhecido como professor Esh, acabou aí se equivocando nas suas afirmações feitas. E sobre o texto de João, capítulo 1 e o versículo 18, eu vou estar aqui tratando e abordando de forma minuciosa, ainda no outro vídeo, numa outra ocasião. Eu estarei explicando aí de forma clara, aí, através de obras, através de uma análise sintática. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isso mesmo. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.